Oi, sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje com mais um vídeo respondendo questões de matemática do Enem, continuando a nossa maratona de vídeos relacionados ao Enem, respondendo as questões do Enem 2022. Reiterando que a gente está utilizando o caderno rosa, então se você quiser dar uma olhada nas questões com base nessa ordem que eu estou utilizando aqui, basta você pegar o PDF que tem lá no site do INEP e tudo mais, com as questões do caderno rosa. Então vamos começar aqui, para não demorar tanto, com a questão 142. Lembrando que eu acabei na questão 140, mas a questão 141 ela foi anulada da prova passada. Então a gente já vai pular direto para 142 aqui para continuar resolvendo essas questões. Essa questão fala o seguinte: ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado por P de T vai ser igual a menos T quadrado mais 10T mais 24, sendo T um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano. E P de T, a quantidade de pessoas infectadas no mês T do ano. Para diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal da Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, 1, 2, 3, 4 e 5. Com diferentes períodos de intensificação das propagandas. A primeira vai ser no tempo que vai ficar entre o mês 1 e 2, a segunda vai ser entre o mês 3 e 4, a terceira 5 e 6, a quarta 7 e 9 e a quinta entre 10 e 12. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita, a proposta escolhida foi a D. Então aqui a gente está trabalhando já com a questão relacionada à função. E não uma função qualquer, uma função de segundo grau, que é esse P de T, que vai ser igual a menos T quadrado mais 10T mais 24. E essa função aqui nos daria um gráfico que seria mais ou menos isso daqui. Por que isso é importante? Porque a gente está lidando com uma questão que a gente vai precisar pegar o tempo ali, o mês, em que existem mais infectados, para a partir disso a gente fazer a nossa propaganda e decidir qual mês que vai ter essa propaganda. E como é que a gente descobriria? Tem como você ir colocar 1 e fazer a medição, colocar 2 e fazer a medição, colocar 3 e fazer a medição, porque vai números inteiros do 1 até o 12? Tem, mas isso daí assim... Não é rentável nem um pouco você ficar testando. Só que tem uma equação, você trabalha com funções, que é uma função bem interessante, porque eu estou trabalhando aqui com a função de segundo grau, que é do tipo ax mais ax quadrado mais bx mais c, igual vai ser essa função aqui, função de segundo grau, igual a zero, aí eu faço o que eu tenho que fazer, mas aqui é uma função, um f de x aqui, tá bom? Só que eu quero descobrir qual é o maior valor. Para isso tem uma equação que me diz qual é o pico, qual é o vértice da parábola que a gente tem, e essa equação diz que vai ser que esse valor de x vai ser igual a menos b sobre 2a. Então aqui quer dizer que se eu tenho um valor de b, eu tenho o valor de A, eu consigo descobrir qual é o valor de X em que eu vou ter o maior ou o menor valor da minha parábola. Porque aqui a gente tem uma parábola que está com a cavidade virada para baixo, porque tem um menos aqui. Se fosse com um mais, a gente descobriria qual seria o menor valor. Então, tendo em vista isso, basta a gente substituir. Mas você observa, mas aqui está ax quadrado mais bx mais c. E aqui está t quadrado, menos t quadrado no caso, deixa eu tapar aqui, está parecendo igual. Menos t quadrado mais 10t mais 24. Esse t aqui representa o x, que é a nossa variável. E aqui o a seria 1, o b seria 10 e o c seria esse 24. Só que aqui nem precisa do c nesse caso aqui. Então a gente vai para nossa equação. O t vai ser igual a menos b, deixa eu até apagar aqui embaixo porque senão não vai ter espaço. Menos b, e o b seria o 10, menos b, menos 10, sobre 2, e o a é menos 1, 2a. Então aqui seria 10 sobre 2, que é igual a 5. Ou seja, no mês 5, a gente vai ter o nosso maior número de infectados, então é o melhor momento para intensificar
a propaganda que a gente quer fazer, que a Secretaria Municipal da Saúde, na verdade, quer fazer. Então você diria mês 5, que estaria na proposta 3, que seria o mês entre o 5 e o 6. Não necessariamente entre, mas do 5 até o 6, porque é maior ou igual e menor ou igual. Então a resposta é a letra C, mês 3. O mês 3 não, o valor 3. A proposta 3. Agora vamos para a próxima questão, que é a questão 143, que ela diz o seguinte: um atleta iniciou seu treinamento visando as competições de fim de ano. Seu treinamento consiste em 5 tipos diferentes de treino. O treino 1, T1, treino 2, T2, treino 3, T3, treino 4, T4 e treino 5, T5. A sequência dos treinamentos deve seguir a seguinte ordem. Aí eu tenho aqui dia e o treino, ou seja, no dia 1 ele vai fazer o treino 1, no dia 2 ele tem o RR, que ele vai falar depois, a letra R significa repouso. E aqui vai sucessivamente até o 13º dia. Após completar a sequência de treinamentos, o atleta começa novamente a sequência a partir do treino T1 e segue a ordem descrita, ou seja, passou do 13º dia, o 14º dia eu vou ter o T1 novamente. Após 24 semanas completas de treinamento, se dará início às competições. A sequência de treinamento que o atleta realizará na 24ª semana de treinamentos e aqui vai ter uma sequência de 7 treinamentos, 7 dias, cada treinamento dia, eu tenho que saber qual dessas sequências vai ser na 24ª semana. Então, para fazer isso, eu tenho que observar quanto vale um ciclo, ou seja, quanto vale um ciclo de treinamentos. E esse ciclo de treinamentos ele vai durar 13 dias. Então eu vou pegar quantos dias vão ter até a 24ª semana. Ou seja, na verdade não é na 24ª, é no começo da 24ª semana, só que a partir daí, então quer dizer que passaram-se 23 semanas. Isso é importante a partir da interpretação de texto. Então, passadas 23 semanas, eu tenho que saber quantos dias se passaram. E desses dias eu vou dividir essa quantidade de dias por 13, porque eu vou dividir pela quantidade de treinamentos, ou seja, se passaram-se 13 dias, eu tive um ciclo de treinamento. Então eu sei que se fossem 13 dias, deu um ciclo de treinamento, no 14º dia, eu vou começar do treinamento T1. Se fossem 26 dias, que é o dobro, eu fiz 2 ciclos de treinamento. Então no 27º dia, eu começo a partir do treinamento T1 de novo. Mas se for um dia quebrado, se for, sei lá, 20 dias, então eu fiz um ciclo. Se eu pegar 20 dividido por 13, eu fiz um ciclo, e de 13 para 20 vai sobrar 7. Então aí sobraram-se 7, então eu fiz um ciclo, mais esses 7 dias de sobra. Então seria, eu fiz um ciclo, aí começaria T1, T2, T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o próximo seria a partir do 8º dia de treinamento, seria o descanso. Entendeu? Entendeu a lógica dessa questão de ciclo? Por isso que eu dei uma explicada antes para entender o que a gente vai fazer. Então a gente tem que descobrir quantos dias tem 23 semanas para descobrir quais a quantidade de ciclos de treinos que ele fez, e a partir daí saber qual vai ser o treino que vai começar na 24ª semana. Então vamos lá, para descobrir quantos dias tem 23 semanas, eu tenho que uma semana tem 7 dias, então eu vou fazer 23 semanas vezes 7. 7 vezes 3, 7, 14, 21. Eu sempre lembro da música da Xuxa, 7, 7 são 14, 3 vezes 7 é 21. Tenho 7 namorados, só falta casar com um. Isso me marcou muito para lembrar o 7 vezes 3, por algum motivo. 3, 7, 7 são 14, 3 vezes 7 é 21. 7 vezes 2, 14, 15, 16. Então aqui daria 161 dias. Então vamos descobrir quantos ciclos de treinamentos duraram esses 161 dias. Então eu pego 161 e divido por 13. Então aqui eu teria 16 dividido por 13 dá 1, sobra 3. 31 dividido por 13 dá 2, porque 13 vezes 2 é 26. E para 31, que menos 26, aqui daria 1 menos 6, aqui corta, aqui dá 2. 6 para 11 dá 5. E aqui 2 tiro 2 fica 0. Então sobra 5. Ele fez 12 ciclos, mas não importa, porque a partir do próximo ele vai começar do 1. Só que eu sei que passaram-se assim mais 5 dias de treinamentos além desses 12 ciclos. Então o que aconteceu? Nessas 13 semanas ele fez os 12 ciclos, mais o dia 1, 2, 3, 4, 5. Porque aqui a nossa sobra foi
5. Então ele parou aqui. Então para começar a 24ª semana, ele vai começar a partir desse R, que seria o 6º dia de treinamento. Seria equivalente ao 6º dia de treinamento no primeiro ciclo. Então aqui a gente veria qual desses aqui seria. Aqui na letra A ele fala que ele começaria do T3, não. Aqui da letra B ele fala R, T3, R, T4 e realmente R, T3, R, T4, R, R, T5. Então seria a nossa letra B. Então basicamente esse tipo de questão em que ele vai envolvendo ciclos, ele quer saber qual vai ser o próximo daqui a vários dias, você utiliza essa ideia de você pegar quanto tempo vale um ciclo, você divide pela quantidade total que você está medindo, você vê quanto sobra, porque essa sobra quer dizer que além dessa quantidade de ciclos, você teve ainda esse restinho aqui que aconteceu, porque não completou um ciclo, e você vê qual vai ser o próximo que vai acontecer. Esse tipo de questão aparece muito, só que de maneiras diferentes, então é bom dar essa observada. É sempre bom lembrar que questões eu vejo muito mais em física, mas questões de física e matemática, eles sempre vão seguir essa mesma questão, vão seguir sempre um padrão de questões, de respostas, que se você faz várias questões, você já vai estar ligado, porra, isso daqui é ciclo, já sei o que eu vou fazer, plau, fiz. Mas é realmente um treinozinho para você ir observando isso. Vamos para a questão 144. Ela diz a seguinte: um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala 1:50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 cm de altura e 1,6 cm de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo da limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam a distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis. Lembrando que esses 10 centímetros é na vida real, não no desenho. Móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máximas em metro, respectivamente iguais a. Então, para isso, primeiro eu vou ter que descobrir quanto equivale 3,8 centímetros e 1,6 centímetros em metros. Se o desenho ele está feito numa escala de 1:50, então para descobrir na vida real quanto seria, eu teria que multiplicar os 3,8 centímetros por 50 e 1,6 centímetros por 50. Porque para transformar nessa escala, o que ele fez? Vamos lá, se está 1/50... é como se ele pegasse esse 1/50 e multiplicasse pelo valor real. Então, esse valor real multiplicado por 1/50 daria o valor no desenho. Então, aqui seria, vamos dizer, a altura, eu vou botar um H para a altura, que já é bem observado. Daria 1/50 vezes a altura, daria 3,8 centímetros. E aqui, 1/50 vezes a largura daria 1,6 centímetros. Consequentemente, a altura equivale a 3,8 vezes 50. Cadê aqui? 3,8 multiplicado por 50. Vou botar multiplicado por 5 e eu passo a vírgula depois. 5 vezes 8 vai dar 40. E 5 vezes 3 vai dar 15. Com mais 4, 19. Só que eu teria uma vírgula aqui, só que eu teria mais o zero aqui, então corta a vírgula, que dá 190. Só que não é 190 metros, é 190 centímetros. Para eu transformar em metro, eu passo a vírgula duas vezes, que ficaria 1,90 metros. Tem 1,90. Então, uma pessoa mais alta de 1,90 é realmente bem alta. Vamos lá. E aqui, nesse caso, a largura seria igual a 1,6 multiplicado por 50. Eu já vou fazer direto o quê? Eu vou tirar essa vírgula e vou botar vezes 5. Porque já compensa o zero com a vírgula aqui. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 1 dá 5, mais 3 dá 8. Aqui daria 80 centímetros, que no caso é 0,8 metros. Só que você poderia resolver isso e já ir direto nos 1,90 metros, 0,80 metros aqui, letra C, mas não é essa a resposta, porque ele fala aqui:
ele tem que ter pelo menos 10 centímetros de distância dos outros móveis ou parede. Então, da parede seria uma profundidade, então eu vou lidar só com a largura aqui. Então, da largura de 0,8, ele teria que tirar 10 centímetros daqui, tira 10 centímetros, e 10 centímetros daqui, que seriam os dois extremos, então sobraria 0,60 metros. Então a gente já marca aqui o 0,60, só tem um com 0,60. Mas de altura, ele tem que tirar 10 centímetros do teto. Você não tira 20, porque principalmente ele não vai subir 10 centímetros, não faria sentido. Então só do teto, cadê? Deixa eu ver aqui. Então se ele teria 1,90 no máximo, aqui eu tiro uma distância de 10 centímetros do teto, então a altura vai ser 1,80. Resposta letra A. Agora a questão 145, que fala o seguinte: foram convidados 32 equipes para um torneio de futebol que foram divididos em 8 grupos de 4 equipes, sendo que dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes de seu grupo. A primeira e a segunda colocada de cada grupo seguem para realizar 8 partidas da próxima fase do torneio, chamada oitavas de final. Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para jogar 4 partidas que são chamadas as quartas de final. Os vencedores das quartas de final disputam as 2 partidas da semifinal, e os vencedores avançam para a grande final, que define a campeã do torneio. Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter no mínimo um período de descanso de 3 dias entre 2 jogos por elas disputados. Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, no domingo, só poderá disputar a partida seguinte na próxima quinta-feira da mesma semana. O número mínimo de dias necessário para a realização desse torneio é... Vamos lá, eu quero descobrir qual o número mínimo. E ele diz que a cada jogo, tem um jogo, aí tem que esperar pelo menos 3 dias de descanso para o próximo jogo. Vamos lá. Para eu ter o número mínimo de dias, eu preciso que, no mínimo aqui, o que vai acontecer? Eu preciso que todos os jogos sejam no mesmo dia. Tipo, não todos, mas todos os jogos de uma chave assim sejam no mesmo dia, para que faça sentido esse negócio. Porque eu vou ter o quê? Eu vou ter 8 grupos com 4 equipes. Vamos lá, 8 grupos. E nesses 8 grupos eu tenho 4 equipes. Todos vão jogar um contra o outro. Então a equipe vai jogar... eu tenho a equipe 1 que vai jogar contra a equipe 2, contra a equipe 3, contra a equipe 4. Totalizando 3 jogos aqui na fase de grupo. Eu tenho 3 jogos. Só que, para eu diminuir o máximo de tempo possível, vamos dizer que o jogo 1, o primeiro jogo... sei lá, equipe 1 contra a equipe 2, equipe 3 contra a equipe 4. Para minimizar assim o máximo, eu boto esses 2 jogos no mesmo dia. Então, o primeiro jogo de todos os 8 grupos eu vou botar no mesmo dia. Todos os segundos jogos dos 8 grupos eu vou botar no mesmo dia. Isso vai minimizar muito o meu tempo. Então, vamos lá, eu tenho o primeiro jogo, aí depois eu vou ter o segundo jogo. Vou botar o segundo jogo. E eu vou ter o terceiro jogo, e assim... o próximo vai ser as oitavas de final. Para minimizar o máximo de tempo, oitavas de final. Para minimizar o máximo de tempo, então eu vou ter todas as oitavas de final no mesmo dia. Não é viável para quem quer assistir mais de um jogo, mas o que acontece é que a gente tem que minimizar o máximo possível. Depois das oitavas vem a semi, segue o mesmo... vamos lá, deixa eu botar aqui. Da oitava vem as quartas de final, e depois das quartas vem a semifinal, e depois da semi vem a final. Eu botei essa setinha porque do primeiro para o segundo jogo eu vou ter 3 dias de descanso, do segundo para o terceiro eu vou ter 3 dias de descanso, terceiro para o quarto 3 dias, todos eu vou botar no mínimo possível. Eles vão ter pelo menos 3 dias de descanso, 3 dias de descanso e 3 dias de descanso. Cada jogo equivale a um dia, então aqui seria um dia mais 3 dias de descanso, mais um dia mais 3 dias de descanso, etc. Agora eu minimizei o máximo possível, basta eu contar. Vamos lá, de descanso só eu vou ter 3, 6, 9, 12,
15, 18. Vou ter 18 dias só de descanso. 18 dias de descanso. Mais a quantidade de dias que vai ter jogos. E quantos jogos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18 dias mais 7 dias de jogo. O nosso mínimo possível, minimizando tudo, botando as condições para o mínimo possível, vai ser 18 mais 7, que daria 25 dias. É importante observar que essa questão ela não me dá nenhum limitante, tipo, os jogos não precisam ser no mesmo dia, os jogos tem que ter de um jogo pro outro, de equipes diferentes, teria que ter um intervalo. Não, ele me deixa aberto para escolher como é que eu vou organizar a quantidade de jogos entre dois grupos diferentes, entre dois times diferentes, da melhor maneira possível, sem muita limitação. Por isso que eu fiz essa questão de botar todos os jogos de uma partida no mesmo dia, para facilitar, porque se eu boto, sei lá, o jogo do 1 e do 2 um dia, aí o jogo do 2 e do 3 e do 4 no segundo dia. Então vamos lá, do 1 e do 2 eles vão ter que esperar 3 dias para descansar. Mas o 3 e o 4, um desses dois times vai jogar contra o jogo do dia anterior. Eles vão ter que esperar mais 3 dias para descansar. Então aí eu já tenho do primeiro jogo para o segundo uns 4 dias no mínimo assim, de descanso. E isso iria atrapalhar a minha contagem. Tanto seria mais complicado para contar, quanto demoraria mais do que nessa questão minimizada aqui que foi pedido. Então é uma questão longa, mas que se você consegue colocar as pecinhas ali no quebra-cabeça bem, você faz ela rapidinho aqui só com a contagem básica. Agora vamos para a última questão de hoje, que é essa questão que você olha e você fala, meu Deus do céu, fudeu, essa questão aqui é muito complexa. Mas ela, na verdade, ela não é tão complexa quanto parece. E nela você só precisa ter uma noção de como é que funciona ou i. Ou i é foda. Mas a palavra ou na matemática e a palavra i na matemática e probabilidade. Então eu vou tentar explicar essa daqui, eu vou tentar passar um bom tempo explicando o que está acontecendo para ficar da melhor maneira possível. Questão 146. Em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas dispostas em linhas e colunas. Cada quadrícula tem impresso um número dentre os inteiros de 1 a 50 sem repetição de número. Na primeira rodada, o número é sorteado aleatoriamente entre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, o número sorteado é descartado e não participa do sorteio das rodadas seguintes. Caso o jogador tenha em sua cartela o número sorteado, ele o assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher 4 quadrículas que formam uma linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme os tipos de situação ilustrada na figura 1. Preenchimento em linha, preenchimento em coluna e preenchimento em diagonal. Aqui, linha, coluna, diagonal. O jogo inicia e nas 4 primeiras rodadas foram sorteados os seguintes números: 3, 27, 7 e 48. Ao final da 4ª rodada, somente Pedro possuía uma cartela que continha esses 4 números sorteados, sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar no máximo um desses números em suas cartelas. Observe na figura 2 o cartão de Pedro após as 4 primeiras rodadas. Então ele vai assinar aqui o 3, o 48, o 27 e o 7. A probabilidade de Pedro ganhar no jogo em uma das 2 próximas rodadas é... Vamos lá, para ele ganhar, ele tem que ou assinalar o 12, ele faz uma linha aqui, ou assinalar o 15 e o 45, que é nas próximas 2 rodadas, ele vai ter essa aqui, ou assinalar o 11 e o 19, que ele vai ter isso daqui. Então a gente vai analisar caso por caso para entender o que está acontecendo. Vamos ver primeiro a situação dele ganhar com o 12. Para ele ganhar com o 12, vamos lá, ele pode ganhar ou na próxima rodada, em uma rodada porque cairia o 12, ou ele pode ganhar na segunda rodada, porque ele disse ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas. Perceba que eu falei ou, então ele pode ganhar ou na próxima ou nas outras 2, tipo, ou na próxima ou na segunda rodada. Se ele ganhar na próxima rodada, ele vai ter aqui, vamos lá, ele tem que ter a sorte, tem no máximo 50, mas já saíram 4 números. Então, no máximo podem cair 46 números diferentes. Só que ele precisa que caia só um. Então a probabilidade dele ganhar na próxima seria de 1 sobre 46. Então aqui teria 1 sobre 46 da probabilidade de ganhar na próxima rodada.
Só que ele pode ganhar, para ele ganhar na segunda rodada, que foi dada, teria uma condição bem específica, que seria o quê? Vamos lá. Vou deixar isso aqui guardadinho, esse valor aqui guardadinho. Para ele ganhar na próxima. Se na outra, eu tenho que falar bem devagar para também não confundir tanto. Na próxima, teria que cair qualquer número daqui, menos o 12. Porque se cair o 12, ele ganha na próxima. Então, se cair qualquer número aqui, eu teria 45 possibilidades, não necessariamente daqui, mas cair qualquer número assim no bingo. Eu teria 45 chances, porque eu tirei o 12, de 46. Só que seriam 45 chances de 46 e, olha o i aí bonitinho, e após isso, cair o 12. Então, se cair um dos 45 números, ó, que eu botei a multiplicação, vou seguir. Então, se cair um desses 45 valores, de 46, e depois cair o 12, que seria um valor entre 45. Por que 45? Porque na rodada anterior caiu um outro valor aleatório que não importa qual é, mas que não é o 12, e então diminuiu a quantidade de bolas diferentes que podem sair. Então aqui seria a situação de ele ganhar com o 12 na próxima rodada. Então aqui ficaria 45 dividido por 46 vezes 45. Vou fazer essa multiplicação? Não. Principalmente também porque se você observa aqui nas respostas, as respostas têm 45, 46 multiplicado. Então quer dizer que não seria bom eu fazer essa multiplicação. Só que aqui a gente só analisou a questão do 12. Vamos aqui para a questão do 5 e do 45, que é bem mais simples do que aparenta. Vamos lá. Porque nessa questão aqui, eu teria a situação de, por exemplo, caiu 5, seria 1 sobre 46, eu tenho a probabilidade de cair uma das bolas entre as 46 disponíveis. E depois cair uma delas específica, que é 45, sobre o 45 aqui, sobre 45 valores. Porque se já caiu um anteriormente, aí vai cair mais outra específica. Só que isso daqui seria se caísse 5 e 45. Mas pode também cair 45 e 5. Então eu tenho duas chances de cair essa ordem. Então eu pegaria essa daqui, essa probabilidade específica, e multiplicaria por 2. Porque seria essa probabilidade, só que duplicada, porque pode cair 5 e 45 ou 45 e 5. Então aqui ficaria 2 sobre 46 vezes 45. Seguindo a mesma lógica, observando o 11 e o 19, eu só posso ganhar em 2 rodadas, eu sigo a mesma noção. Pode cair o 11 e o 19, ou cair o 19 e o 11. E a probabilidade vai ser essa mesma aqui, de cair 1 sobre 45 ou de 1 sobre 46 vezes 1 sobre 45. Porque cair 1 entre 46 números e 1 entre 45 números. Então aqui a gente já sabe que vai ser a mesma resposta, que vai ser isso daqui multiplicado por 2, porque eu tenho duas ordens diferentes ali que vão me ajudar. Então ficaria 2 sobre 46 vezes 45. Tá, mas eu separei aqui várias probabilidades diferentes aqui e tá tudo separado. O que eu vou fazer? Vamos lá. Aí por isso também é importante você saber a diferença do i e do ou. Porque ele pode ganhar dessa maneira aqui, ou ele pode ganhar dessa maneira aqui, ou ele pode ganhar dessa maneira aqui, ou ele pode ganhar dessa maneira aqui. Enquanto o i é multiplicação, o ou é soma. Então, ou ele tem essa probabilidade de ganhar 1 sobre 46, ou ele tem essa probabilidade de ganhar 45 sobre 46 vezes 45, ou ele tem essa probabilidade de ganhar, cara, vou botar multiplicação, ou ele tem essa probabilidade de ganhar 2 sobre 46 vezes 45, ou ele tem essa probabilidade de ganhar 46 vezes 45. E somando tudo aqui, eu vou deixar esse 1 sobre 46 num canto, porque ele não tem um denominador comum com esses outros. E eu não vou fazer MMC, também não precisa, a gente observa aqui nas respostas. E todos os outros têm um MMC igual. Então daqui eu teria 1 sobre 46, eu vou somar os outros, que é 45 mais 2 já dá 47, 47 mais 2 dá 49.
49 sobre 46 vezes 45. A gente vê se tem essa resposta e tem, que é a letra E. A resposta é a letra E. Que se você já... Essa daqui realmente você vai ter que observar, você vai ter que dar uma analisada, você tem que saber como é que esse bingo vai funcionar, ou seja, tem que ter uma boa observação para observar que ele vai fechar aqui, aqui e aqui. E disso separar bonitinho quais seriam as possíveis soluções da questão. Então é uma questão que você tem que tomar cuidado, é uma questão mais difícil, provavelmente, então lembra que as mais difíceis elas dão menos pontos no geral. Se você acerta uma mais difícil, na verdade você erra uma mais fácil, então foca nas mais fáceis. Só que para você fazer ela também, se você souber como é que funciona o OU e o I e saber como é que funciona a probabilidade, nesse caso aqui, como eu espero que eu tenha explicado bem para que você tenha uma noção do que eu fiz aqui, porque obviamente eu estou já pegando as questões e partindo do pressuposto de uma informação básica, só que explicando essa informação, mas não é uma aula sobre esse assunto, porque se cada questão fosse uma aula inteira também ficaria bem longo. Mas eu espero que dê para ter ficado entendido essa lógica do que foi feito. Mas a gente acabou aqui com as outras 5 questões da prova de matemática de hoje. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, se inscreve, porque aqui vai ter vários vídeos. Não é só vídeo de resolução de questões, também tem mais vídeos de divulgação científica e aulas mesmo de alguns assuntos, mas relacionados à física também. Só que qualquer coisa também possa entrar na área de matemática, dependendo do feedback de vocês. Manda pra alguém que você acha que isso daqui vai ajudar, porque tá chegando em mim, então ajuda o máximo de pessoas possível para que vocês consigam passar no curso que vocês querem. Espero que dê muito certo isso. Mas é isso, muito obrigado por assistir até aqui e tchau!